Então quer dizer que Bolsonaro tá mesmo com medo de ser preso. Como a gente tem falado aqui no canal há muito tempo, o Bolsonaro ele tem um medo real da prisão. Porque ele cometeu crimes anteriores ao mandato dele, que estão em processo de julgamento, foram suspensos porque agora Bolsonaro começou a ser presidente, mas tem crimes que ele cometeu durante a presidência da República, como crime contra a humanidade que a CPI está investigando, e esse relatório do Renan Calheiros vai ser encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Só que o Bolsonaro, de fato, ele está com esse medo. E aí o que acontece? Ele está tentando baixar o tom, baixar a bola e não atacar mais os três poderes, porque há um cerco jurídico e também eleitoral em torno do presidente. Vocês sabem que há um processo no TSE, na verdade são 3 inquéritos, o inquérito do disparo de notícias falsas, há também o inquérito das fake news e o inquérito do 7 de setembro. E tudo isso está sendo orquestrado, está sendo arranjado para, quem sabe, se Bolsonaro fazer um xixi fora do pinico, o TSE pode adotar um caminho alternativo ao impeachment, transformando Bolsonaro ou deixando Bolsonaro inelegível para 2022. E a decisão que o TSE tem para tomar é até lá agosto do ano que vem, ou seja, tem muito tempo para o TSE tomar essa decisão. Mas você tem que entender todo esse contexto para entender a entrevista do Bolsonaro à revista Veja, que foi uma entrevista recente, salvo me engano, saiu hoje, né? No caso, essa entrevista do Bolsonaro para Veja, e já mostra uma mudança de postura, uma mudança de comportamento do presidente da República para tentar abaixar um pouco a poeira e principalmente reverter, ou uma tentativa de reverter, a baixa popularidade que ele tem. Porque o Bolsonaro chegou ao fundo do poço, ele está com 22% de aprovação, as pesquisas mostram que a rejeição ao governo dele chega a 70%, o Lula está vencendo no primeiro turno, e ele fala sobre o Lula, eu vou trazer todos os detalhes para você. Mas antes eu peço que você clique no botão de gostei, deixe o seu like, é uma força muito grande que você dá para o canal, e os comentários também são fundamentais. O que eu gostaria de comentar antes de entrar em detalhes aqui importantes da entrevista do Bolsonaro para a revista Veja é que o fato do Bolsonaro ter concedido uma entrevista para um veículo que é considerado, da cabeça dos bolsonaristas, de esquerda e também do mainstream, Veja, Folha de São Paulo, Globo, já mostra uma certa mudança aí do panorama do Bolsonaro. Claro que nós estamos completando 1000 dias do governo Bolsonaro, é uma data importante, é uma data cheia, mas é muito simbólico que o Bolsonaro tenha escolhido a revista Veja para fazer essa comunicação. Se fosse no passado, há 2, 3 semanas, possivelmente ele não concederia essa entrevista para a revista Veja. Mas foi uma entrevista muito reveladora, que ele falou que não vai ter golpe, que ele não tem condições de dar golpe nenhum, e aquilo todo mundo sabe. A gente aqui no canal, pelo menos, nós falamos há muito tempo, não tem como dar golpe, porque o capitalismo financeiro não suporta esse tipo de situação, é uma instabilidade muito grande. Nenhum país relevante do Ocidente tem golpe de Estado, tem golpe militar, e o Brasil, poxa, o Brasil é a 10ª economia do mundo, é um país relevante. Então se você tem um golpe de Estado, você desregula completamente, mas completamente, o capitalismo global. Porque o Brasil é o celeiro do mundo, né? Para o bem ou para o mal, nós somos exportadores de commodities, exportadores de alimentos. Então se Bolsonaro assume o poder por um golpe de Estado, como que vai ficar o fornecimento mundial de alimentos? Fica imprevisível. Então não há a mínima condição para Bolsonaro dar um golpe, ele fala isso em todos os momentos, e agora, na entrevista da revista Veja, ele voltou a falar. Mas algumas pessoas vão achar que ele está mentindo, que ele vai voltar atrás e vai fazer os ataques, e sim, ele vai fazer ataques, como ele já fez na entrevista. Só que vão ser ataques, possivelmente, menores, com menos poeira. Porque o Bolsonaro sempre faz isso. Ele tensiona a corda, depois ele distensiona. Ele ataca, depois ele pede desculpa. Essa é a forma do modus operandi de Bolsonaro. Mas vamos a esse trecho da entrevista, que é um trecho interessante. Quando foi perguntado para o Bolsonaro a respeito do Lula, a entrevistadora perguntou o seguinte: o ex-presidente Lula é um adversário preferencial? Olhem só que revelador essa fala do Bolsonaro. Não dou bola para isso. Poxa, por Deus que está no céu, é uma desgraça essa minha cadeira. Você não tem paz, cara. A única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tem um comunista sentado naquela cadeira. Só essa. Ou seja, então o Bolsonaro não tem satisfação nenhuma. Porque se a satisfação dele é um comunista não estar sentado na cadeira, Lula não é comunista, então Bolsonaro não tem satisfação nenhuma. E muitas pessoas, e o próprio presidente, haviam falado que ele tinha síndrome de pânico, ele acordava à noite chorando, dormia armado na presidência, no quarto dele, no Palácio do Alvorada, que é o lugar mais seguro aqui de Brasília, é o quarto do Bolsonaro no Palácio do Alvorada. É tão seguro que nem a Michelle entra lá. Então assim, por que ele vai dormir armado?
segurando a pistola do Hélio Negão, não faz o mínimo sentido, porque ele está mal psicologicamente. Ele não gosta de ser presidente da República. É um fardo. O Bolsonaro é tão fracassado que ele fracassou inclusive sendo presidente da República. Porque o objetivo dele não era disputar e vencer as eleições. Era só eleger os filhos dele. Mas ele fracassa em tudo que ele faz na vida, fracassou disputando a eleição e ele venceu. Não era o objetivo e agora ele tem que ser presidente e ele não aguenta o fardo porque ele é um incapaz, ele é um inculto, ele é um incompetente. E o pior de tudo, ser presidente da República obriga o Bolsonaro a fazer aquilo que ele mais detesta, que é trabalhar. Então isso é uma situação muito, mas muito ruim para o Bolsonaro. Um outro trecho, coitado do Bolsonaro, né? Tem que trabalhar, que coisa. Um outro trecho que eu gostaria de destacar para você é o seguinte: a crise com o judiciário está superada? Ele falou o seguinte, essa daqui é maravilhosa. Não sou o Jairzinho Paz e Amor, mas a idade dá certa maturidade. Peraí. Peraí. Não sou o Jairzinho Paz e Amor, mas a idade dá certa maturidade. Como assim? No dia 7 de setembro, ele tava lá xingando o Xandão cabeça de melão. Ele tava falando que não iria acatar as ordens do Xandão. Ele tava xingando o Barroso. Ele tava atacando todo mundo. Aí 2 dias depois vem a carta do Michel Temer e ele amadureceu. Passaram anos, né? A forma que o Bolsonaro enxerga o mundo ou vê o tempo é muito particular, né? É muito individual do Bolsonaro. Parece que passaram anos, né? Não passaram 2 dias. A idade amadurece, ele nunca amadureceu. Ele não sabe nem comer com garfo e faca. Como que ele amadureceu? Amadureceu nada. Isso é uma balela, é uma mentira do Bolsonaro, mas para tentar mostrar que ele está muito maduro, que ele já está calmo, mas foi lá, dessa semana foi lá na ONU e nos fez passar por uma humilhação terrível perante a comunidade internacional. E ele começou, depois das manifestações de 7 de setembro, houve a reação do STF. Teve o telefonema do Temer, ele falou para mim, o que a gente pode fazer para dar uma acalmada? Respondi que o que mais queria era acalmar tudo. Mentira, Bolsonaro sempre quer o confronto constante. Como ele viu que a situação dele apertou, e como ele viu também que os atos foram um fiasco, não deu ninguém, esperavam 2 milhões de pessoas, tinha 150 mil, na Paulista não tinha nem 130, assim, foi um fiasco retumbante, aí ele teve que recuar, o povo não tá comigo, então ele teve que recuar e pegou muito mal para ele. Pegou mal porque o gado viu o Bolsonaro como sendo alguém fraco, alguém que recua, alguém que vai para trás, e não mais aquele ser viril, aquele ser machão que vai enfrentar o sistema. Bolsonaro se dobrou, se curvou diante do sistema. E isso pegou mal, trincou aquela imagem do mito que o gado tinha dele, Bolsonaro. Foi o grande erro. Na verdade, o Bolsonaro ele perdeu os anéis, mas ficaram os dedos. Porque se ele não recua com a carta do covarde, com a carta do arregão, que foi escrita pelo Temer, a situação institucional dele teria ficado ainda mais complicada. Porque foi pensado em impeachment. Houve a discussão, inclusive entre o Centrão, a respeito do impeachment de Bolsonaro depois do 7 de setembro. A poeira ferveu demais e aí ele teve que abaixar. Perdeu os anéis, ficaram os dedos, o gado dele ficou desgostoso, por isso que eu falo que é muito difícil o Bolsonaro não disputar a eleição, porque se ele renunciar e não disputar a reeleição, a imagem de covarde vai ficar ainda maior. E ele já é corno, e as pessoas brincam que ele é broxa. Agora, covarde ainda. Toda a mitologia em torno de Bolsonaro acabará caindo. Aí ele continua o seguinte, depois ele fala a respeito de chutar o pau da barraca. Porque as pessoas queriam que eu chutasse o pau da barraca. E é isso que os manifestantes ou os apoiadores de Bolsonaro esperam. Esperam que ele seja um vingador moral, um vingador do sistema. Mas ele não é isso. Eles explicam, né? A repórter pergunta para ele, o que significa chutar o pau da barraca? Quase que eu li chupar o pau da barraca, não, mas chutar o pau da barraca. E o Bolsonaro explica, queriam que eu fizesse algo fora das 4 linhas. E exatamente, é isso que os manifestantes de Bolsonaro, ou os apoiadores do Bolsonaro, esperavam que ele fosse fazer. Porque vocês sabem que todos os bolsonaristas, em essência, são fracassados. Todos eles. Todos eles são fracassados em essência. E ser um fracassado não é ter um insucesso na vida. Ser um fracassado é ser um amargurado, ser um rancoroso, ser um ressentido. E isso todos eles são. É porque não passaram numa prova, é porque tomaram um pé na bunda, é porque não entraram no vestibular, todos eles são. Então eles querem culpar o sistema pelo fracasso deles, porque eles não conseguem superar aquilo. E eles enxergam o Bolsonaro como alguém que iria destruir tudo. E o próprio presidente assume isso aqui. Queriam que eu fizesse algo fora das 4 linhas. E nós temos instrumento dentro das 4 linhas para conduzir o Brasil. Agora todo mundo tem que estar dentro das 4 linhas. O jogo é de futebol, não é de basquetebol. Não vou mais entrar em detalhes porque quanto mais pacificar, melhor. Mentira, porque ele não quer mais desapontar o gado dele. E o gado está receoso. Porque vocês sabem que essa carta do Bolsonaro para o povo brasileiro, a Carta Nação, veio logo depois de um momento muito apoteótico, eufórico, que foi o 7 de setembro. E o 7 de setembro veio depois do final de semana mais constrangedor de toda a história do Bolsonaro, que foi o dia que foi chamado de broxa, as brincadeiras extrapolaram os limites, e depois o Rodrigo Maia veio a público falar que o Bolsonaro era gay.
Então, a piada em torno do Bolsonaro naquele final de semana foi tão constrangedora que nem Bolsonaro, nem os filhos dele se pronunciaram. Eles ficaram em silêncio. Mas aí, 2 dias depois, no 7 de setembro, o Bolsonaro mostra que ele não é broxa, que ele não é gay, que ele não é nada disso. Na verdade, ele é super viril. Para depois, horas depois, assinar a carta do Arrico. Então essa entrevista do Bolsonaro para a revista Veja, ela é muito reveladora, mas eu também quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Se nós temos as análises do canal, são graças aos comentários de vocês, porque são pontos de vista, perspectivas diferentes. Então se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.